com o nosso sétimo, como é que é? O sétimo capítulo da série Conhecendo Jesus, o Filho de Deus. E eu não sei se vocês lembram da pregação passada, né, que nós falamos sobre duas curas. Nós falamos de um oficial que foi até Jesus desesperado e pediu: Senhor, cura meu filho, porque ele está morrendo. E teve um outro momento em que Jesus foi até um paralítico, foi até ele naquela necessidade e falou: você quer ser curado? E ele falou: eu quero. Na verdade ele não falou eu quero, né? A resposta foi eu quero, mas cheio de enrolação para falar que ele realmente queria aquela cura. E depois disso a gente viu que os próprios religiosos começaram a perseguir Jesus. Eles não toleraram que Jesus tivesse feito uma cura no sábado. E quando eles foram conversar com Jesus, eles também não toleraram que Jesus estava se colocando na posição de ser igual a Deus. E aí nós vimos que Jesus fez uma relação. Ele falou assim: ó, a fonte do meu ministério, a fonte que me move, que me alimenta para fazer aquilo que eu faço é o Pai. E ele estava no Pai, ele estava unido com o Pai para fazer a obra de Deus. E nisso, a gente incentivou a igreja, né, nós também confrontamos essa posição a respeito da religiosidade e vimos que para ter uma vida, para ser salvo e ter vida, é somente em Cristo. Foi basicamente isso que nós falamos na mensagem passada. E aí, refletindo um pouco mais nessa questão, se você for continuar o nosso capítulo, aqui nós estamos no capítulo 5, Jesus explicou a missão dele para os religiosos, para todos aqueles fariseus que estavam julgando ele. E aí nós falamos assim: peraí, nós estamos falando que ele é o Salvador que dá vida. E nós enfatizamos muito o ter vida na presença de Deus. E aí de repente a gente fala, a gente não pode passar para um outro ponto, começar a falar das multiplicação dos pães. E aí eu vou fazer uma correção aqui, né? O Kenji está aí. Eu lembro que eu falei sobre o André. E ele falou assim: não, o André não fez só aquilo de levar o Pedro diante de Jesus, né? Ele também levou o menininho para Jesus que tinha os pães e os peixes. A festa, você está certo, um dia eu vou fazer essa errata no culto, né? Então o André não fez só aquilo, ele também levou o menininho na presença de Jesus. Mas uma coisa que o André sempre fazia, ele levava as pessoas até Jesus, né? Então, muito legal a observação. E a gente não poderia entrar nesse assunto sem continuar tratando a ideia de ter vida. Eu penso assim, se eu perguntar para qualquer um aqui, qual é o propósito de Jesus ter vindo na Terra? Acho que 100% vai falar: ele veio para nos salvar. A música que a gente cantou fala isso, né? Ele veio para me salvar. Amém. Mas o que é salvar? Salvar de quê? E aí um dia eu estava lendo Efésios e eu vi que todos nós estávamos mortos em nossas transgressões. Quem está morto, virou um presunto, não tem vida, não respira, não interage, não tem motivação, não se alegra. Estamos mortos em nossos pecados. E quando a gente fala que Jesus veio para trazer vida, isso deveria mexer com a gente. Deveria ser realmente aquele mover dentro de nós que fala: peraí, de que forma que eu tenho vivido? O que eu tenho feito com a minha vida? De que maneira eu tenho olhado as coisas que o Senhor tem trazido diante de mim? Então quando a gente fala que Ele é o Salvador que traz vida, isso tem que mudar a nossa atitude. Isso tem que provocar algo em nós. A gente não pode só ouvir: ah, legal, Jesus veio trazer vida. E você responde isso igual você fala: Jesus veio para me salvar. Salvar do quê? Se nós continuamos muitas vezes vivendo da mesma forma. Ele veio trazer uma vida nova. E eu quero abraçar essa vida nova. Eu não sei você, irmãos. Eu tenho muitas dificuldades. Eu compartilhei nas células, né? A gente estava falando sobre... Na célula do Caleb eu compartilhei um pouquinho sobre o coração endurecido. Que uma época eu andei com o coração bem endurecido. A fachada religiosa. Todo domingo na igreja, indo fazer o seminário, mas o coração duro. Mais duro que pedra. E aí me fizeram a pergunta: e como é que esse coração deixou de estar duro, né? E foi um processo longo. Eu falei, muitas vezes isso aconteceu durante o seminário e só quando eu voltei para Pão é que Deus começou a ter acesso para o meu coração e começou a deixar ele mais maleável. Mas, se a gente não cuidar do nosso coração, ele vai endurecer. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então a ideia é a gente falar de vida. E eu quero lembrar que a gente está trabalhando todo esse contexto numa cura de um homem que ficou 38 anos sem poder correr, sem poder pular, sem poder ir ele mesmo até um lugar para tomar um suco, né, para comer um pão asmo lá no dia da Páscoa. Ele não conseguia sair do lugar, ficou 38 anos no mesmo lugar. E assim, a gente não quer trabalhar a questão de espiritualizar o texto, mas pensa, 38 anos no mesmo lugar. E traz isso para você: eu não quero ficar 38 anos no mesmo lugar. Eu não quero ficar 38 anos da mesma forma.
Eu não quero viver 38 anos as mesmas lutas. Então o que a gente tem que fazer? Chegar para Jesus, e Jesus vai perguntar, você quer ser curado? Em vez de você dar uma resposta religiosa, você vai falar, Senhor, eu preciso de você. Eu quero, eu preciso dessa vida. É essa vida que vai nos impulsionar para viver o restante dessa vida. E é muito interessante, a gente fala isso diversas vezes. Jesus vira para as pessoas e fala assim, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que negar vocês mesmos. E dia após dia, carregar a sua cruz. E vir após mim. Cara, só o primeiro item já tem uma desistência enorme, né? Não, peraí, Jesus, negar a mim mesmo já é difícil. Aí você carrega a sua cruz. E depois fala, não, mas tem mais uma coisinha, me segue. Ele virou para o paralítico, em outras palavras, quando ele falou, você quer ser curado? Ele estava falando assim, eu tenho uma vida nova para você. E você vai topar essa vida nova? E para nós, cada um que tem um encontro com Jesus, ele fala isso, você topa viver essa vida nova? Você topa ter essa nova expectativa no seu coração, das coisas que eu posso fazer através de você? Então esse paralítico, ele estava ouvindo isso. Só que os religiosos, eles não queriam saber de cura. Eles não queriam saber se alguém foi liberto. Eu não quero saber se o Sandrão foi perdoado de um pecado dele. Eu quero que ele cumpra as regras. Eu quero que você guarde o sábado, que você dê o dízimo, e aí vai por aí afora. Os religiosos querem que haja um cumprimento de regra. E também foi numa célula, a célula tem sido bênção, a gente tem entrado bem em alguns temas bem profundos. E nós falamos isso. O religioso, ele pode transformar uma oração, que seria um ato bonito de falar com Deus, em algo frio, chato e sem sentido. Todos os que são religiosos têm esse poder. E muitas vezes, eu que estou falando com vocês aqui, vi isso claramente na minha vida. Então, irmãos, quando a gente vai falar sobre os 7 impedimentos para ter vida, na verdade a gente vai falar como os religiosos receberam a palavra de Jesus e o quanto eles estavam impedidos de entender a verdade. Mas essa verdade se aplica à nossa vida. Se nós formos bem sinceros, lá no nosso íntimo, a gente vai ver que muitas vezes a gente continua com a posição de religiosidade. Eu quero ver as coisas acontecerem do jeito que eu acho que tem que acontecer. Eu quero pegar a palavra de Deus e ir na lei. Eu não quero a graça. Eu não quero o Espírito Santo movendo na igreja. Eu quero fazer cumprir o que a letra está dizendo. E isso mata. Mas o Espírito Santo, ele traz vida. E Jesus, ele vem com toda essa proposta para a igreja. Então, se a nossa vida cristã está ocorrendo nesse nível, desses impedimentos, eu acho que essa mensagem vai cair muito bem para nós. E não é uma mensagem para desanimar e para condenar, mas é uma mensagem para falar, peraí, se eu estou vivendo assim, então eu quero mudar, porque eu quero ter vida. Se eu fizer a pergunta, quem aqui quer ter vida? Quem não levantar a mão, então a gente já te joga daqui de cima, tem a Pamplona, quem sabe passa um carro. Mas não é esse o propósito. Jesus veio para dar vida. E essa vida é uma vida abundante. E quando ele fala sobre quem encontrar a vida, vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa, vai achar. O evangelho é totalmente fora da caixa. O evangelho traz uma nova proposta. Então a gente não pode pegar o evangelho e transformar ele numa série de regras. Até mesmo aqueles que... Eu várias vezes tive essas resoluções, né? Eu vou começar a jejuar, 5 vezes na semana, vou ler 10 capítulos por dia, vou evangelizar uma pessoa por dia, eu ia falar por mês, né? Quase isso. Eu vou evangelizar uma pessoa por dia. Aí você começa a colocar várias regrinhas, e aquilo lá não tem vida. Você faz, você executa os planos, mas sem vida. Agora, às vezes, um momento que você tem vida com Deus, você percebe o quão é precioso o evangelho, o quanto é preciosa a palavra de Deus. E é isso que os religiosos não percebiam quando Jesus estava conversando com eles, explicando a missão deles. Então nós vamos ler o texto, e aí nós vamos entrar nesses 7 impedimentos. Eu sei que você ficou meio atordoado quando você viu que tinha 7 pontos no boletim. Se você não viu, pode ver, abre aí, você vai ficar assustado. Mas são pontos que eu pretendo ser breve, porque eu acho que todos eles são importantes. E só vai enxergar os pontos quem tiver fé. Amém? Tem erro de português? Ah, não. Bom, vamos lá. Abram suas Bíblias em João 5. Lembrando que isso que Jesus está falando tem todo esse contexto deles estarem perseguindo ele por causa da cura no sábado e porque ele se fez igual ao Pai, igual a Deus.
E ele disse sobre testificar acerca dele mesmo, né? Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, e nem viram a sua forma, e nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Se você fosse um judeu, e principalmente se você vivesse naquela época, você ia ficar extremamente ofendido com tudo isso que Jesus falou. E se você é um cristão que está ligado com as coisas, está ligado com a sua vida e sabe o que Deus quer de você, provavelmente você também vai falar, peraí Deus, eu estou pisando na bola. Jesus aqui, de uma forma muito sutil, ele aponta várias coisas que nos impedem de ter a vida. Ele nos aponta, a partir desse discurso com os religiosos, de coisas que nos impedem de realmente viver a vida que Deus tem para nós. E ele começou o trecho falando sobre a validade do testemunho dele. No Antigo Testamento, a lei falava assim, para você comprovar algum fato, para você confirmar alguma acusação, para você validar algum testemunho, você precisa ter mais de uma testemunha. Você não pode chegar e falar, ele está falando que o cara foi lá e roubou tal pessoa, para restituir. Fala, mas cadê outra testemunha? Uma testemunha só não é válida. Então Jesus usa a própria base da lei para trazer para eles diversas testemunhas a respeito da obra que ele estava fazendo. E se vocês forem ver bem nesse trecho, ele fala de testemunhas que foram levantadas por ele para os fariseus, né? O Pai, ele falou que o Pai testifica dele mesmo, testemunha dele mesmo. As obras que Deus deu para ele fazer testemunham dele mesmo. O próprio João, que foi enviado antes de Jesus, e a palavra de Deus, através de Moisés, testemunha a respeito dele. Então ele está falando assim, tudo que eu estou fazendo está carimbado, está certificado que vem de Deus. E ele fala assim, só que vocês não têm vida porque vocês não querem vir. Vocês não têm um movimento de enxergar essas coisas que estão acontecendo. Vocês estão surdos para toda a realidade que está acontecendo. Ele falou, o que adianta? Vocês leem a Bíblia, vocês estudam tudo, vocês veem o que Moisés fala, mas vocês não acreditam no Moisés, porque Moisés falou a meu respeito. E se vocês não creem no que ele falou, como é que vocês vão crer naquilo que eu estou dizendo? Então Jesus está pegando e amassando os caras. Como diz o David mais uma vez, né, tá dando soco até no fundo dos olhos do cara. O cara não está aguentando e Jesus continua vindo com mais uma. 7 impedimentos para ter vida. O interessante é que eles não percebiam, e nós também não percebemos, que a religiosidade, ela nos leva para a morte. Vira um fardo, vira um peso. Você acha que você tem que fazer as coisas, enquanto que Deus está mandando você ser. É diferente ser do fazer. Eu sei que parece um jargão, mas o Sermão do Monte, em nenhum momento ele fala assim, cara, você tem que virar a outra face, porque você é filho de Deus, você tem que virar. Ele simplesmente vai falar assim, o Filho de Deus vira a outra face. É como se você pegasse o Evangelho, colocasse dentro de você e fala, isso vai trazer uma transformação absurda e eu vou começar a ser como Cristo. E naturalmente você começa a agir daquela forma. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita para viver da forma que Jesus falou que nós devemos viver. E não obedecendo regras e leis que na verdade mais trazem problemas e complicações. Então a religiosidade leva à morte. Eles não conheciam Jesus e só queriam condenar. Mulher samaritana, a mulher que foi pega em adultério e tantas outras pessoas. Eles só queriam condenar, eles só queriam aplicar a lei, eles só queriam ser rigorosos. E Jesus fala, vocês estão mortos na própria religiosidade de vocês. Conhecer Jesus
tira da morte. E aqui nós vamos ver um ponto importante, que é a simplicidade da fé. Todo mundo que vinha desesperado para Jesus, ele só esperava uma coisa, que crescem nele. Crê no Filho e tenha a vida eterna. Só crê. Mais nada. É simples. Só que a gente pega a nossa fé e faz vários caminhos complicados e traça várias teologias loucas na nossa mente para explicar a Deus, para justificar o que aconteceu, o que vai acontecer. E a gente não vive a fé simples, que é confiar. Isso é um desafio para todos nós, irmãos. Para mim, inclusive. Fala, Deus, é só crer no Senhor? É só crer na Tua palavra? É só crer em Cristo? Amém. Então eu vou andar dessa forma. E a gente vê que desde a fundação do mundo, Deus se preocupa com uma coisa, em trabalhar na nossa salvação. Em outras palavras, Deus se preocupa em nos fazer levantar da morte para a vida. Isso mexe com vocês, irmão? Vocês acham que é um discurso tranquilo? É mais uma pregação? Deus está propondo vida para o povo dele. Ele não quer morte. Só que nós, como seres humanos, a gente começa a esquematizar as coisas. A gente coloca tudo numa caixinha e fala, pronto, agora eu sou esse estereótipo. Aí a gente se cansa desse estereótipo. O que a gente faz? Entra em outra caixinha. Ah, agora eu sou dos góticos. Não, porque aqui eu encontrei a cosmovisão para a minha vida. Eu acho que é assim mesmo, é tudo dark, tudo... Cara, a gente vai saindo de uma caixinha para outra. E Jesus, onde está Jesus? Na caixinha do Evangelho? Não, o Evangelho não é uma caixinha. Então a gente precisa entender que desde o começo Deus trabalha para a nossa salvação. E a própria igreja, ela não pode ser como esses judeus. Porque os judeus ouviram esse discurso e falaram, cara, quem é esse Jesus? Vamos eliminar logo ele. Ele está atormentando, ele está mexendo como é que fala? Nesse equilíbrio das forças, né, que a gente conseguiu chegar até aqui. Jesus está incomodando, vamos abafar ele? Vamos deixar ele meio de canto? O religioso faz isso. Então, quando a igreja entra nesse sistema, ela se torna legalista. Ela condena e ela produz morte, e não vida. Nós fazemos parte da igreja, irmãos. E nós queremos produzir o quê? Vida. Eu realmente quero me propor a ter vida. A ter vida, a viver vida e passar a vida, transmitir vida e observar a vida. Cara, a vida é todo o sentido da existência. Eu não quero ser filosófico, mas tudo parte porque existe vida. Se não existisse vida, já imaginou que estranho? A gente não ia estar aqui, cara. É meio estranho isso. Não ia ter sentido essas palavras, não ia ter sentido a gente se relacionar, não ia ter sentido você comer uma coisa que você gosta, você comprar um tênis que você acha legal e sair correndo 10 quilômetros. Qual é o sentido disso? É vida. Então a gente vê que a Bíblia, lógico, eu não quero falar que tudo isso aqui são leis, não. Isso aqui são princípios e nós precisamos seguir esses princípios. Mas isso é para trazer vida, conhecer a palavra de Deus para produzir vida. E não podemos condenar as pessoas. Irmãos, é algo muito triste. A igreja, e quando eu quero falar igreja, eu não quero, de uma certa forma é meio estranho falar isso, mas eu não quero falar da noiva de Jesus. Eu quero dizer daqueles que, de alguma forma, ainda não estão nos moldes da esposa de Cristo, e se dizem igreja. Quando vem só com a condenação, isso traz a morte. Mas a proposta de Deus é assim, existem princípios que vocês precisam seguir, que fazem parte do reino. E nesses princípios existe sim exortação, existe confrontação, mas nunca existe condenação. Eu não posso chegar ali, que hoje você fez isso e aquilo e você está fora. Não existe isso. Porque a graça de Deus, ela traz vida. Ela olha para a Lica, ou para qualquer um de nós, e fala assim, você tem uma segunda chance. Deus te levanta, te dá força, e Ele fala assim, bate aí toda a poeira aí da sua roupa e continua. Caminha. Não desiste. Vamos lá, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí um versículo que Jesus falou em João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aquele que crê, aquele que ouve e crê, ele tem a vida eterna. E ele fala, hoje mesmo, agora, se você crê, se você ouvir e crer, você tem a vida eterna. Você passou da morte para a vida. Isso aqui para um cara que está lá no fundo do poço, que o cara está cheio de problema com droga, problema de prostituição, problema de saúde, qualquer coisa, você chega para o cara e fala, hoje, se você ouvir essa palavra e crer, Jesus está te trazendo vida, e você sai da morte para a vida. E aquela pessoa recebe aquilo com fé e fala, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais em quem confiar, eu quero me lançar.
Eu quero conhecer esse Jesus. Resgata isso, irmãos. Nós precisamos resgatar e precisamos incentivar uns aos outros. Porque senão, cara, vai estar todo mundo carregando o mundo nas costas, aí todo mundo vem para um culto com o mundo nas costas, vai trabalhar com o mundo nas costas, vai evangelizar com o mundo nas costas, e fala, meu, onde está Deus? Deus não está fazendo nada. Mas não, nós que não estamos fazendo conforme Deus falou. Basta crer, basta viver, e basta ter um coração cheio de alegria e gratidão, porque nós temos vida. Eu lembro uma vez no sertão, cara, eu fiquei muito doente, foi zoado a minha, não sei se foi gripe, virose, né? Tudo é virose. Me diagnosticaram, você está com virose, obrigado. 10 anos de medicina, né? Tantos estudos para ele falar, você tem virose, não sabe o que eu comi, que eu fiz, que eu deixei de fazer, mas eu estava com virose. E fiquei uma semana deitado, eu não conseguia levantar. E não era minha mãe que estava cuidando de mim, era o Rafael, o carioca lá, o cara gente boa, super carinhoso. Esquentava assim, né, um chazinho, me arrumava. Não, lógico que não. Minha mãe faz isso, ele não ia fazer aquilo. Então, de quem eu estava dependendo ali? De Deus, cara. Lógico, os irmãos lá da região foram visitar, mas, cara, eu não tinha força para fazer nada. Aí eu lembro que eu me forçava a comer, ele me ajudou. Ele falou assim, cara, quem quer melhorar, quer comer. Pode comer. Eu falei, mas não estou com fome, cara. Ele come. Ele ficava lá esperando eu acabar meu prato lá. Um prato que eu acabaria em 2 minutos. Eu levava 15, 20 minutos. Parecia ela lá comendo. E aí, devagarinho e tal. Aí eu lembro, a primeira vez, cara, quando eu fiquei curado, aí a gente falou, meu, vamos pedir pizza lá no Bené. Era um cara lá que fazia uma pizza, ele morou em São Paulo. Aí eu falei, a gente pegava a pizza, 4 queijos com bacon, borda recheada. Meu amigo comia metade, eu parti do pão, né? Nós estamos sendo bíblicos. E mais 2 litrão de coca, 1 litro para cada um. E eu falei, meu, vamos comer, cara, vamos celebrar, né? Eu estou curado, eu tenho vida. Então é mais ou menos isso. Quando a gente entende que nós temos vida, a gente quer sair daí sendo grato, a gente quer ter compartilhar essa alegria. E eu realmente, eu comi a metade da pizza inteira, ainda comeria mais um pedacinho. Então Deus, Ele tem isso para nós através de Jesus, né? Quem tem Jesus, tem vida. Quem tem Cristo, tem sentido de viver. Crer em Jesus, ouvir Jesus, viver Jesus. Isso, na verdade, é tão simples que a gente tem dificuldade de fazer. Se fosse mais complicado, né? O que Jesus falou lá para o Naamã? Vai lá e se banha 7 vezes. O cara ficou bravo. Falou, como assim? Eu saio lá da minha terra, venho até aqui para esse profeta de um povo que não presta, e o cara fala para eu me banhar 7 vezes nesse rio que é uma porcaria. Meu, lá na minha terra tem uns rios bem melhores que esses, né? Aí vem um cara meio humilde assim, por favor, vai lá, tenta fazer, né? Aí ele vai lá e faz e fica curado. Ele queria o quê? Você vai ter que dar 10 voltas em Jerusalém, e aí depois, quando você completar essas 10 voltas, você vai até o templo e dá tudo que você tem, todo o seu dinheiro. Beleza, então eu vou ficar curado assim, vai, pode ir lá, vai, que a sua fé te salvou. E ele iria fazer isso. Mas Jesus falou, vai lá e se banha no rio. Jesus, ele tem coisas muito simples para nós. A gente só precisa crer, ouvir a voz dele e seguir dessa forma. Vamos falar do primeiro impedimento para a gente ter vida. O primeiro impedimento que eu identifiquei nesse trecho é a cegueira. Eu sei que, lendo o texto, talvez você não enxergue exatamente, né, porque é cegueira, não enxergue onde está escrito isso, mas eu queria que você visse o versículo 37. Versículo 37 fala assim, o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz e nem viste a sua forma. Obviamente, ninguém vai ver Deus, até nós estarmos na eternidade e poder contemplar Ele como Ele realmente é. Mas o que eu quero trazer aqui é que as pessoas deixam de ter a vida porque elas são cegas espiritualmente. A gente não consegue ver a proposta de Deus, e isso abala a nossa fé. Quando a gente não consegue ver Deus agindo, quando a gente não consegue contemplar a mão de Deus vindo e realmente batendo no nosso inimigo, curando a nossa ferida, a gente fala, eu não estou vendo nada, Deus não está agindo. E aqui os religiosos, principalmente, eles tinham uma cegueira muito séria, porque eles queriam guiar o povo, mas eles eram cegos. Mateus 15, 14 fala, deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Jesus está aqui, os discípulos falam assim, aquela resposta que você deu para os fariseus, eles ficaram meio bravos. Aí ele falou, deixa eles são cegos. E eles estão guiando outros cegos. O que vai acontecer? Todo mundo vai para o buraco. Então a nossa cegueira, ela nos leva rumo a um abismo. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para o Evangelho. Senão nós estamos indo rumo a um abismo.
Mateus 23 também tem um grande discurso de Jesus que ele está criticando os religiosos. E eu lembro que no seminário eu li Mateus 23, eu falei, nossa Deus, parece que você está pegando meio pesado aqui, né? Se você ler Mateus 23, você vai ver o que eu estou falando. Ele não dá mole para quem é religioso. Ele fala assim, eu tenho uma proposta de vida. E vocês pegam tudo isso que eu tenho como uma proposta de vida e transformam em coisas que levam à morte. E ele desce o sarrafo nos fariseus. Ele não está nem aí, bate mesmo. Porque ele fala assim, eu vim aqui para a terra, eu vim aqui para o mundo para que todos tenham vida. Para que não impeçam de chegarem até mim. Os discípulos mesmo, eles queriam impedir as criancinhas. Não, essas crianças aqui são pentelhas, manda eles lá buscar frango lá embaixo, manda eles ficarem aí correndo por aí. Não, deixa eles virem até a minha presença. Jesus falava, deixa eles virem. Porque o reino dos céus é para eles também. E se você não for que nem eles, você não vai entrar no reino. Cegos. Eles viam conforme os paradigmas deles, conforme tudo que eles construíram durante a formação religiosa deles. Jesus falou também em João 9,39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele sempre faz o contrário, né? Os caras têm ouvidos, mas não ouvem. Eles estão com o coração endurecido, eles ouvem a palavra, mas não creem. E aqui ele fala, eu vim para que os cegos vejam, mas para aqueles que veem se tornem cegos. Ou seja, aqueles que caminham de uma forma arrogante e religiosa, aqueles que transformam a graça de Deus em algo que é um sistema humano, as pessoas que enxergam a igreja como um sistema e não como um corpo vivo de Cristo, essas coisas não têm a ver com a obra de Deus. E ele fala, vocês são cegos. Então, irmãos, uma das coisas que a gente pode vencer é esse impedimento da cegueira espiritual. Não se deixe enganar por aquilo que seus olhos veem. Os nossos olhos, eles têm que ser bons. Mateus fala isso também no Sermão do Monte. Se os nossos olhos forem bons, tudo que tiver dentro da gente vai ser luz, não trevas. Então, a nossa perspectiva, aquilo que nós estamos enxergando, tem que ser com base no que Jesus ensina, com base naquilo que Ele tem para nós. Não com base na nossa carnalidade, não com base em o que falaram para nós a respeito de Deus, mas aquilo que Deus realmente fala conosco. Um último trecho para falar da cegueira. O Apocalipse 3,14, ele fala sobre a carta de Laodiceia. E ele traz é muito pesado a carta para essa igreja. Não vou pregar aqui sobre a igreja de Laodiceia, mas se você estudar um pouquinho, você vai ver qual que é o problema deles. Em uma frase lá do Apocalipse, no versículo 14, você vai ver que Jesus olha para eles e fala, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Mano, o cara já falou, calma aí, pera aí. Ele falou tudo que eles eram. E o pior, eles achavam que eles eram ricos, eles achavam que eles eram saudáveis, eles achavam que eles eram bons demais. Então o orgulho estava cegando aquela igreja. O orgulho nos cega. Humildade na presença de Deus. E é bom ter os irmãos, porque um dia o irmão pode chegar para você e falar assim, você não está muito cheião, não? Você não está muito inflado? Deixa eu dar uma murchadinha em você. Esse é o papel da igreja, irmão. Né? Dar um puxãozinho assim, fala, calma aí, mano, menos, calma, você está abaixo de Cristo. Você ainda não é apóstolo, né? Não tem essas coisas. Brincadeira. Mas essa igreja, ela achava que estava fazendo certo. Ela carregava o nome de Cristo, representava Cristo, e Cristo olhava para ela falando assim, você não é nada do que eu planejei para você. Porque o seu orgulho te traz a queda. E ele falou, você é cego. E dizem que naquela região eles eram muito conhecidos por um tipo de colírio. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, é estranho, né? Naquela mesma semana, a Lala trouxe essa referência de uma pregação que ela viu. E aí eu fui no site lá, fui em alguns comentários bíblicos e realmente era uma região que era conhecida por vários fatores externos. 2 cidades ao redor, uma tinha águas quentes, outra tinha águas frias. Aí encontrava com as águas dessa cidade, produzia águas mornas. Então Jesus usou todo esse aparato físico para mostrar uma realidade espiritual. Fala assim, vocês são igual essa água aí que o povo bebe na sua cidade. Quem bebe, vomita. E eu estou igual vocês são igual essa água. Quando eu beber, eu vou vomitar, não vou aguentar. Então ele pegou uma realidade que os caras conheciam bem. E a questão do colírio deles também. Ela falou, vocês acham que enxergam? Vocês não enxergam. Então a cegueira, ela pode ser um grande impedimento para nós termos vida. Segundo impedimento, a surdez. Nesse mesmo trecho, versículo 37 do capítulo 5 de João, ele fala assim, que o Pai testemunha a respeito dele, mas vocês nunca ouviram a sua voz. Me dá um desespero
lê que os judeus, os fariseus lá, liam as escrituras, estudavam tudo, queriam praticar a lei de Moisés, mas não ouviam a voz de Deus. No tempo que eu estava em BH com a Lala, o pastor David trouxe uma reflexão muito interessante. Todo mundo sabe que de Malaquias até Mateus tem um período de silêncio. Quantos anos? Escola dominical, ó. 400 anos. Em 400 anos, o que aconteceu com os grupos dos cristãos não, daqueles que seguiam a Deus? Eles continuaram indo aos templos, ou à sinagoga. Eles continuaram vivendo a sua vida religiosa. Mas fala que Deus ficou 400 anos em silêncio. Deus não usou profeta. Deus não levantou ninguém para chegar e falar a respeito das coisas que aconteceriam. Todos estavam aguardando a vinda de João Batista, que foi a última profecia que está escrito no Antigo Testamento. E eles continuavam, dia após dia, vivendo a sua vida religiosa. Eles não ouviam Deus, mas continuavam vivendo as práticas que eles achavam que agradava a Deus. Surdez. E também tem uma outra questão aqui com relação à surdez. Os próprios profetas que vieram antes de Malaquias, eles cansavam de anunciar as verdades de Deus. Eles proclamavam a verdade de Deus, eles pregavam. Só que aí as pessoas não conseguiam ouvir, não conseguiam crer, não conseguiam entender. Isaías e o Novo Testamento faz muitas referências a respeito desse trecho, falam, os caras, eles ouvem, mas eles não entendem, eles veem, mas não enxergam. E por isso, e para quê? Para que não creiam. Jesus vinha contar as parábolas e falava, eu conto em parábolas para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não entendam. É meio estranho essas coisas, mas para os discípulos ele revela as coisas. Jesus, para aqueles que estão buscando Ele, para aqueles que estão perto dele, Jesus tem vontade e tem prazer de ensinar. Os religiosos eles estão longe por causa do orgulho. Os religiosos estão longe porque eles não ouvem a voz de Deus. Então eu vejo que, assim como os profetas e os discípulos experimentaram essa questão de anunciar algo e não ser ouvido, nós também como igreja vamos experimentar. Você já teve essa sensação? Você fala, mas eu estou pregando, estou orando, estou jejuando, o cara não mexe lá uma vírgula, o cara não se converte, o cara não se arrepende, o cara não volta. Por quê? Não ouvem a voz de Deus. Não tem esse entendimento. Ezequiel 2 traz uma passagem interessante. Você lhes falará as minhas palavras. Querem ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Ele pega um profeta, alguém que é temente a Deus, e fala, você vai pregar, não importa se vão ouvir ou não, porque eles não vão ouvir porque eles são povo rebelde. Mas você não seja como eles. Não seja rebelde como aquela nação. Ouça o que eu lhe digo. Deus quer falar com a igreja. Deus se agrada em nos instruir. Deus se agrada que nós tenhamos o conhecimento verdadeiro dele. A gente não pode andar surdo e cego, sem saber para onde nós estamos indo. Isso aí os maridos sabem bem, né? Quando a esposa fala que você está indo no caminho errado, quando você está dirigindo, você não ouve, o que acontece? Se dá mal. Normalmente a esposa está certa. Fala, eu falei para você virar lá. Eu falei, não, mas é aqui mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, não me atormenta, deixa em paz. Eu sou o cabeça, né? E o cara é o cabeção, vai indo embora lá e se afastando do ponto. Mas tem que ouvir. Então, a gente não pode ser tardio em ouvir. Quando existe instrução, a instrução é para ser ouvida. Citando o livro de Apocalipse, mais uma vez. Em vários trechos você vai ouvir o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Em todo momento Deus está falando. Mas os religiosos e muitos cristãos estão surdos. E por isso estão impedidos de ter vida. Um terceiro, que aí nós vamos para o versículo 38 do capítulo 5 de João. Jesus falou assim, a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Eu peguei esse versículo 38 e transformei esse não crer na palavra, a palavra não permanecer, com um impedimento de superficialidade. A nossa geração, os tempos que nós estamos vivendo, é um tempo super, ultra, mega superficial. Isso, cara, eu lembro que eu sentia isso na época de seminário. A gente passava no corredor, mano, eu vou viver com aqueles caras 2 anos, eu vou ver o cara no café da manhã, no almoço e na janta, se bobear o cara dorme no meu quarto, eu vou acordar olhando para aquele cara, mas eu passo por ele e falo, ei, beleza? Ele fala, beleza. Isso é o relacionamento de 2 cristãos que estão se formando para agir no ministério. Quanto mais as pessoas que estão frias e não querem saber uma das outras. Superficialidade nos relacionamentos.
Eu vejo que é um câncer que a gente tem na nossa geração. Que, não vou me abrir muito, porque aí você também não se abre e fica tudo certo. Cada um fica na sua. Eu não estou falando que você vai chegar e vai abrir sua vida para todo mundo. Mas você precisa ter algumas pessoas, referências, que você consiga chegar e falar, cara, chega aqui, tá difícil. Eu estou passando isso, isso e isso, eu não tenho para quem falar, mas eu confio em você. E esse cara fala, legal, você está falando isso porque eu também estou passando isso, isso e isso. E nós precisamos orar juntos. Isso acontece, irmão, isso aqui está agora acontecendo. Na nossa mente isso está acontecendo. Mas a nossa geração fala, seja superficial que está tudo bem. Posta um selfie lá, fala que você está bem na fita, né? Neymar lá com as Ferrari dele, tá tudo bem. O Brasil em crise, o cara está super bem, mas tá bom, é a vida dele. A gente não pensa nos relacionamentos, a gente não pensa em profundidade. A gente quer ser só a parte estética, só o que os outros veem, só as aparências. E eu vejo que a superficialidade tem um problema, ela não gera fruto. Ela fala assim, a palavra não permanece em vocês. Isso faz o quê? Não gera fruto. Eu fico pensando, se eu fosse um agricultor, ia ser muito bom, né? Eu não sei fazer muita coisa com terra, né? Mas eu imagino que o cara, se ele quer plantar uma árvore que vai dar fruto e que dure muito tempo, ele tem que fazer uma certa profundidade na terra. Não adianta ele jogar a sementinha assim na beira do caminho, como fala lá na parábola, porque vai vir um pássaro e vai comer aquela semente. Então a nossa vida cristã, às vezes, é um monte de semente que nós estamos jogando em tudo quanto é lugar. Vai falar, Deus, não está dando fruto. Mas por quê? Porque não tem profundidade. É superficial. Você jogou ali, espera que nasça uma árvore animal de sei lá quantos metros e dê muitos frutos. Mas não vai dar fruto. Por quê? Porque ela caiu na beira do caminho e vieram os pássaros e comeram. Ou então veio o sol e queimou aquela semente. Então a palavra de Deus, ela é profunda. A gente precisa entender isso e sair da superficialidade. Um outro exemplo, para quem não entende muito de agricultura que nem eu, é a questão da questão de fazer um prédio. Vários lugares, se você olhar na sua janela ali, você vai ver que tem alguém com aquele bate-estaca lá, fazendo a fundação, direto, o dia todo. Meu, aquilo lá dura meses. Os caras perfurando, fazendo análise do solo, do mapeamento geográfico, e ele faz um fundamento profundo. Porque quando ele fizer um prédio, aquele prédio tem que aguentar. Ele tem que ser sustentado. E se a vida cristã ela é superficial, o sermão do monte, o final é esse. Vem os ventos, vem a tempestade, vem as calamidades, e a casa cai. Literalmente a casa cai. Por quê? Porque não estava na rocha, estava na areia. Então, irmãos, a superficialidade, ela também é um impedimento para a gente ter vida. Minha vida está chata. Mano, seja profundo. Para de ser superficial. Tá tudo bem, tá beleza, glória a Deus. Não. Algo está errado. Algo está acontecendo no nosso coração e isso impede a gente de ter vida, e é a superficialidade. É tão bom, cara, quando você olha nos olhos do seu irmão e fala assim, cara, eu estou cansado de viver essa religiosidade, estou cansado de viver esse evangelho que a gente está vivendo, eu quero algo profundo. Quem aguenta esse tipo de conversa? Quem consegue esse tipo de confronto? Mas é aqui que a gente descobre a vida. Lógico, eu não estou falando que a gente tem que ser um cara sisudão, assim, sério, e caminhar sem sorrir a vida inteira. A vida, ela traz alegria. Mas a profundidade, ela precisa ser exercida no nosso meio. Um exemplo muito prático, não é acusando, irmãos. Eu faço isso também muitas vezes. Mas às vezes a gente acaba o culto, de repente Deus falou tanta coisa com você, mas você guarda no seu baúzinho do domingo, e aí você já sai falando um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu. De repente você compartilha com o irmão e fala, cara, ó, Deus me falou isso, eu não tinha pensado. E o irmão fala, é mesmo? Eu aprendi isso aqui. E aí você começa a crescer, porque existe profundidade nas conversas. Profundidade nos relacionamentos. Eu arrisco dizer que se você casar com uma pessoa que é superficial e você se tornar superficial, esse casamento vai ser igual às sementes que foram jogadas no meio do caminho. Por quê? Porque não tem vida. E as mulheres sabem disso, né? As mulheres exigem bastante dos homens. Eu tenho aprendido com a Karen, né? Tem que chegar, tem que olhar nos olhos, não pode desviar o foco, você tem que ficar prestando atenção, abrir os ouvidos, abrir os olhos, o entendimento, e falar, pode falar que eu estou te ouvindo. Não atende o celular, não vê o Facebook, não vê o Instagram, joga isso fora. Presta atenção nela. E assim vai, aí a gente começa a construir relacionamentos profundos, mas exige esforço. Porque o homem é uma criatura séria, irmãos, é complicado. Mas foi Deus que criou, viu? E eu tenho uma resposta. Falaram assim, por que Jesus veio como homem, né? As feministas gostam de fazer essas perguntas. É simples. Porque o homem precisava de uma referência do que é ser homem. Não é verdade? A gente olha Jesus e fala, cara, eu quero ser igual a Jesus. Você olha qualquer homem aqui e fala, não, mas aquele cara lá
meio Zé, assim. Não, aquele cara é vacilão aqui. Aquele cara lá também não é tão educado. Não dá, não tem um parâmetro. E aí Deus veio como homem para falar, homens, por favor, sigam o meu exemplo. Bom, pelo menos é a única resposta que eu consegui encontrar até hoje. Se você tiver uma melhor, você me dá. Eu vejo outra coisa. Jesus, nesse trecho todo, ele fala do relacionamento dele com o Pai. Em nenhum momento ele é superficial com o Pai. E eu estava vendo, eu falei, Jesus é incrível. Ele está lá com a multidão, atendendo a demanda da multidão, ele está ensinando os discípulos, ele está andando no meio do mar lá para chegar até o barco onde os caras estavam, ele acalma a tempestade e faz tudo. E de repente ele fala assim, agora eu vou subir e vou orar com meu Pai. Hoje a gente fala, não tenho tempo. Mas ele falava, eu vou orar com meu Pai. E ele ficava lá, sei lá quantas horas falando com Deus. Ele tinha satisfação nesse relacionamento com o Pai. Eu falo, Jesus, me dá um pouco disso, eu quero ficar mais tempo na presença de Deus, e eu quero ter essa satisfação, e eu não quero ser superficial. Senhor Jesus, abençoe minha família, abençoe meu trabalho essa semana, em nome de Jesus, amém. Aí chega domingo, Senhor, obrigado por essa semana, abençoe a próxima, em nome de Jesus, amém. Mano, é superficial. Isso mata, isso não traz vida. Então essa é uma outra barreira. Agora tem uma outra, vamos apertar mais aí, apertar um pouquinho mais. João 5,40, ele fala assim, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que palavra forte. Vocês não querem vir até mim para ter vida. Vocês falam que não tem vida, que a vida é isso, que a vida é aquilo, mas vocês não querem vir até mim. É simples, é só dar o passo de fé para Cristo. E aí ele fala assim, eu botei esse impedimento como teimosia ou preguiça. Porque quando ele fala, vocês não querem, significa que a atitude errada é daqueles que não querem, não de Jesus. Jesus não tem impedimento. Hoje mesmo, se a gente chegar e falar, Jesus, eu pisei na bola, mas eu estou na tua presença, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Mas se a gente tem a teimosia de falar, não, deixa para amanhã. Ah, não sei. Ah, não consigo. Ah, tô de saco cheio. Ah, não, preguiça. Não vou. Então, no fim, a responsabilidade é nossa. Então, uma das coisas que também se torna um impedimento para a gente ter vida é a teimosia ou a preguiça. E preguiça, eu li um trecho muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Provérbios 6, do 6 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Do nada vai acontecer as coisas. Em casa, quando eu era pequeno, acho que ela lá se lembra também, as paredes eram todas mofadas, descascadas, e aquilo ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e se bobear um dia ia apodrecer e cair, mas ia continuar lá, né? O que você tem que fazer? Você viu o problema lá? Fala, opa, vamos lá, né? Vamos tentar resolver esse negócio. Não deixa encostado. Ele está falando isso, esse trecho. A gente cruza o braço, a gente vê uma coisa, cruza o braço e fala, preguiça, cara, deixa lá, né? Alguém vai fazer aquilo. Não, uma hora eu leio, uma hora eu falo de Jesus, uma hora eu vou orar, uma hora eu vou conseguir, uma hora acontece. Ele fala, sua pobreza vai chegar do nada. E essa é a pobreza espiritual que eles enfrentavam. Eles não queriam até Jesus, então eles não tinham vida, mas eles continuavam nas práticas religiosas. Então eu vejo que a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de impedimento. E isso tem a ver com aquele trecho que eu falei no começo, né? A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus veio com a proposta e nos trouxe a ressurreição. Nós fomos ressuscitados, nós estamos vivos. Então, se nós temos vidas em nós mesmos, a gente pode ter uma prática diferente da teimosia e da preguiça. Teimosia, cara, é algo muito chato, né? Você fala assim, cara, faz o seguinte, lava a louça depois do almoço, amanhã é minha vez, né? Então faz a sua parte, porque amanhã eu vou fazer a minha parte. Aí o cara fura, quando você vai ver a louça no dia seguinte, está o dobro. E aí você tem que lavar. Fala, beleza, passou. No dia seguinte, olha, tua vez, cara, eu sou o próximo, hein? Não vai vacilar igual aquela vez. O cara vai lá na teimosia de novo, não lava e sobra para você. E isso mostra uma dinâmica que acontece muito no reino de Deus. O reino de Deus, ele não dá permissão para gente ociosa. Ou você está no reino e você já recebeu uma missão, ou você ainda não entrou no reino. Então, esse cruzar os braços e assistir as coisas acontecendo não existe no reino. O reino de Deus tem trabalho para todos, e existe responsabilidade de cada um diante de Deus. Eu vejo assim o reino de Deus. Se você pegar os versículos, pegar toda essa dinâmica espiritual, você vai entender que Deus te deu dons, Deus te deu capacitação, Deus te deu muitas coisas para você servir, para você se sentir útil, para você poder mostrar essa vida que Jesus
te deu. Eu não estou falando só de fazer serviço na igreja, está precisando pintar aqui, está precisando trocar tomada aqui, está precisando trocar... Não, não é o fazer aqui dentro, mas no reino. Deus te deu uma incumbência, você tem um dever no reino. Aí a gente é teimoso e fala, não, Deus, hoje não. O Paulo falava, ai de mim se não pregar, porque ele sabia que foi dado a ele o dever de pregar. Então, assim, isso é uma coisa particular de cada um com Deus. Eu não vou entrar em todos os caminhos que levam à teimosia ou à preguiça, mas esse, de fato, é um impedimento. Jesus fala, vocês não querem vir até mim para ter vida. O maior problema de nós não termos vida é porque nós não vamos até Jesus. Cara, isso aí me confrontou muito, não sei para vocês. Um outro ponto, a insensibilidade, o ponto 5, né? Uma barreira que nos impede de receber a vida é a insensibilidade. João 5,42 falou assim, eu vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. De novo, não entra na minha cabeça o cara frequentar 50 anos a mesma igreja, ou várias igrejas, e ele não ter o amor de Deus. Lógico, a gente vai errar, cara. Eu posso pisar no calo de alguém, ferir alguém com alguma palavra, agir tipo Shrek, assim, machucar alguém com alguma atitude. Mas eu tenho o caminho para o Espírito Santo agir e falar assim, Alberto, o que você está fazendo? Vai lá e pede perdão. Vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Vai lá e ajuda aquele que está necessitado. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ter essa abertura com Deus. Mas a insensibilidade nos impede de sentir o toque de Deus. A insensibilidade impede que o amor de Deus chegue até nós. É verdade que o versículo de Mateus 24:12 vai falar uma verdade sobre os tempos de hoje, né? Ele fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado está solto no mundo. E você olha coisas que você fala, cadê Deus nisso? Por que os cristãos são assim? Por que tem gente que não está fazendo isso? Por que não está aquilo? E aí o amor de muitos vai se esfriar por causa da multidão dos pecados que vão existir. Mas várias passagens também nos dizem que aqueles que foram muito perdoados também conseguem receber muito amor. Aquele que consegue resgatar um irmão de uma transgressão, mostra para ele o caminho da vida, salvou uma vida, mostrou Jesus, ele te ama. Você não pode mais andar dessa forma, porque ele te ama. E o amor de Deus traz sensibilidade para essa vida. Agora nós nos tornamos insensíveis, a gente não deixa Deus passar das barreiras que nós criamos. E Efésios 4, ele vai falar um trecho bem pesado, Efésios 4, 19-20. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, quando a gente endurece o nosso coração para Deus, a gente se torna insensível, o amor de Deus não está mais em nós, o que vai entrar ali? O pecado. Ali vai entrar a escuridão, ali vai entrar a falta de entendimento, ali vai entrar a falta de perdão. Cara, o nosso coração fica podre, a gente fica insensível, literalmente insensível, a gente não consegue mais sentir as coisas de Deus. E isso é uma barreira para nós termos vida. Eu não sei se ranquear quais são os piores aí, mas eu falando desse, eu fico um pouco temeroso, assim. Eu falo, Deus, não deixe meu coração se tornar insensível. Por quê? Porque Jesus, através do exemplo de vida, ele mostra o quanto ele era sensível à necessidade das pessoas. A mulher samaritana ali sozinha, sentada no calor, lá no poço, ele olha a mulher lá e fala, vou até ela. Eu quero sentir a dor dela, eu quero olhar nos olhos dela e entender o que ela está passando. Na verdade, ele já sabia, né? Mas para ela ter esse contato com a vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que orar por muita sensibilidade. Jesus era um cara sensível. Jesus viu o momento lá que o pessoal falou, o Lázaro morreu, a Maria ficou desesperada, a Marta também. E fala, Jesus chorou. Cara, Deus derramou lágrimas na frente dos homens. Aqueles machão, né? Não, homem não chora, não vai sair uma lágrima daqui. Só suor, sai suor dos olhos. Mas, cara, Jesus era sensível. E isso nos inspira a buscar também essa sensibilidade. E eu falei dos Salmos, né, no começo da pregação. Eu acho que os Salmos têm muito a ver com sensibilidade. Por quê? Existem vários Salmos que você vê um contraste daquele que está clamando a Deus, que tem um coração sensível, que tem um coração ensinável, e daquele que é ímpio, que não quer saber de Deus. Então, se a gente quer ter sensibilidade, vamos dar uma lida nos Salmos. Vamos aprender a orar com os Salmos, vamos aprender a viver aquelas palavras. Sonda, né? Ele fala, sonda, Deus me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho reto, várias coisas. É um coração sensível. Não entra na minha cabeça Davi ser aceito por Deus fazendo as coisas que ele fez, humanamente falando. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu creio que a primeira coisa que ele tinha
sensibilidade. Quando ele foi confrontado no pecado dele, ele entendeu que ele tinha pecado, porque parecia que ele estava se fazendo de besta. Ele falou assim, não, eu pequei contra Deus. Cara, ele pecou contra um monte de gente. Ele pecou contra a mulher, pecou contra o marido da mulher, pecou contra a família dele, pecou contra o povo de Israel. Mas ele falou, pequei contra Deus. Ele falou, ferrei tudo. Um coração sensível. É totalmente contrário e está inclinado a buscar Deus. Contrário a essa insensibilidade que vai acabar atendendo a uma depravação, como Efésios disse aqui. Bom, daria para fazer uma pregação sobre isso, mas vamos para o próximo ponto, reputação. Uma outra barreira que nos impede de ter vida é a nossa reputação. Isso está no versículo 44. Ele fala, como vocês podem crer, vós que recebeis glórias uns dos outros e não buscam a glória que vem do único Deus. Uma primeira coisa que a gente tem que falar, não é errado você buscar construir uma boa reputação. Parece contraditório. Mas se você pegar Atos 6, a igreja estava lá, mó bênção, tal, daqui a pouco começaram a ter briga na hora de comer, né? Sempre. Você quer ver briga na hora de comer, os caras furando fila, o idoso tem direito aí na frente, as crianças também, e quando você vê, só você é o cara que não tem direito de estar lá. Mas enfim, começou a ter problema com a divisão dos alimentos e os discípulos falaram, a gente não pode deixar de orar e de pregar a palavra, então nós vamos levantar homens que sejam fiéis, homens que tenham bom testemunho, homens de boa reputação, e eles vão servir a igreja. Então, boa reputação, de fato, não é censurada pela Bíblia. O problema é que o que Jesus está condenando aqui é uma necessidade de aprovação dos homens. Então, vamos supor, eu não tenho ânimo nenhum de orar, estou aqui desanimado e tal, aí eu vejo ali que entrou fulano de tal, famoso, tal, começa a orar alto, começa a dar glória a Deus, começa a mostrar aquilo que eu não sou. Eu estou preocupado com o que os outros acham de mim. Buscar reputação, buscar essa aprovação dos homens e não a aprovação de Deus, é um impedimento da gente ter vida. Você vai estar sempre preocupado com o que o outro pensa de você. Você vai estar sempre preso ao julgamento daquela pessoa que não tem nem capacidade de julgar os caminhos dela. E você vai retrair na vida com Deus. Agora, se você buscar a glória de Deus, ou seja, buscar a aprovação de Deus, você vira uma outra pessoa. Deus, o que te agrada? Ah, isso te agrada? Então eu vou por aqui. A partir do momento que você fez algo que agrada a Deus, essa multidão aqui já está te tacando pedra. Mas você não quer agradar a multidão, você quer agradar o seu Senhor. E isso te dá força para ter uma vida verdadeira, para ter essa vida abundante. Um cara que, meteu os pés pelas mãos, né, uma gíria bem antiga aí, foi Saul. O Saul era super preocupado com a reputação dele. E aí ele falou assim, o profeta vai chegar e vai fazer o sacrifício e vai ser uma bênção. E aí ele não aguentou, o povo começou a pressionar ele, falou, a gente vai perder a batalha, tem que fazer logo esse sacrifício, tem que ter o favor de Deus, faz isso logo, você é rei. E começou a encher o saco de Saul. A Bíblia fala que quando o Samuel começou a ir em direção a ele, ele fez o sacrifício. Eu sempre falo, se o cara esperasse mais 1 milésimo, ele ia ver a cabecinha do Samuel chegando assim e falar, pronto, glória a Deus, agora ele vai fazer o sacrifício, nós vamos vencer tudo. Não, ele não esperou, ele ouviu a multidão falando, nós precisamos, tem que ser agora, você tem que fazer isso, você aquilo. E ele, preocupado com a reputação dele, foi lá e fez o que não devia fazer. E ali ele perdeu o reino, ali ele perdeu a intimidade com Deus, porque ele ouviu os homens. Isso não tem nada a ver com relacionamento, com prestação de contas, com fidelidade dos relacionamentos. Isso tem a ver com essa questão de aprovação. E essa questão da reputação, cara, prejudicava todos os religiosos. Tem um trecho que eles falavam, lá em Mateus 6 mesmo, no Sermão do Monte, Jesus fala assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aí ele entra e explica um pouquinho sobre dar esmolas, explica um pouquinho sobre oração, explica sobre o jejum. Ele fala, os fariseus faziam tudo isso, fala, gente, me aplaudam, por favor, eu estou fazendo isso. Gente, eu estou orando, gente, eu estou dando o dízimo, me aplaudam, por favor. Olha, esses caras já tiveram a recompensa deles. Mas não sejam assim vocês, meus discípulos. Não busquem a honra dos homens. Busque a glória de Deus. E por último, irmãos, chegamos no 7º, glória a Deus. Ninguém está bravo comigo, porque nós estamos aí no tempo. Passamos um pouquinho, mas tudo bem. A incredulidade. A 7ª barreira, o 7º impedimento para a gente ter vida é a incredulidade. Versículo 46 falou, pois se cressem em Moisés, creríeis em mim,
pois ele escreveu a meu respeito. Por isso que eles eram cegos, eles liam Moisés todo sábado. Eles liam Moisés, talvez de casa em casa, em todas as sinagogas, em cada compartilhamento, mas eles não conseguiam crer na palavra de Deus. Um dia eu queria que Jesus viesse para mim e falasse assim, faz o seguinte, eu vou fazer que nem Emaús com você, eu vou andar com você e vou te explicar o que do Antigo Testamento eu estou lá, onde que eu estou, o que estava falando de mim. Porque você lê o Antigo Testamento, às vezes você fica meio desesperado, você fala assim, nossa, mas eu não estou entendendo, onde está Jesus nesse negócio? Aqui e ali você consegue identificar, mas ele fala que toda a Escritura, tudo que Moisés escreveu, indicava a pessoa de Cristo, e eles não criam. Então eu vejo que é possível nós estudarmos toda a Bíblia, estudar teologia, fazer seminário, e ainda assim não crer na palavra de Deus. A gente continua surdo, a gente continua cego, continua teimoso, continua insensível, e estamos lendo lá a Bíblia. Estamos falando que nós estamos cumprindo os deveres. Nós estamos sendo religiosos. Então a incredulidade, irmãos, ela é um problemaço. Se você pensar em Hebreus 3:4, né, mostra que o povo de Deus, quando saiu do Egito, eles não puderam entrar no descanso de Deus. A proposta era entrar no descanso de Deus. Mas por que eles não entraram? Por causa da incredulidade. Então a incredulidade, ela nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós. A gente tem que lutar bravamente contra isso, irmãos. Não ter um coração incrédulo, porque o nosso Deus faz grandes coisas. O mesmo Jesus que curou aquele homem que estava 38 anos paralítico, é o mesmo Jesus que está atuando na igreja. É o mesmo Jesus que está atuando na sua vida e na minha vida. Só que tem uma coisa que no esboço eu anotei aqui, eu queria compartilhar para finalizar. A fé que nós tivemos ontem não serve para hoje. Mas eu fiz isso em nome de Jesus. Mas eu já fiz isso e aquilo pela obra de Deus. A fé de ontem não vai valer para hoje. Hoje nós precisamos dar um F5 aí no relacionamento com Deus, né? A gente tem que atualizar, a gente tem que chegar e renovar. Hoje Deus tem algo novo para nós. Hoje Deus quer falar algo novo para nós. Hoje Deus quer acender uma chama no nosso coração. O que passou, passou. A fé de ontem não vai mover a montanha hoje. Nós precisamos continuar buscando o Senhor. E eu vejo que para isso é necessário a gente alimentar esse relacionamento com Cristo. Fala, Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Renova dentro de mim uma esperança, renova dentro de mim uma fé que é capaz de mover montanhas. Eu não lembro quem, não lembro, alguém falou alguma coisa e compartilhou, acho que foi o Caleb, compartilhou uma experiência no tempo lá de Prome, E eu fiquei lembrando, foi interessante, né? Às vezes a gente é muito saudosista, fica olhando para trás e tal, mas às vezes é bom a gente olhar para trás e ver o que Deus já fez através de nós. Lembrar aquilo que, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque Deus fez muitas coisas e Deus pode fazer muito mais. Só que se a gente apaga também todo o histórico, né, a gente continua incrédulo. Não é vivendo no passado, mas aprendendo com as experiências que foram. E aí você lembra e começa a falar, peraí, por que eu não compartilhei mais a respeito dessas coisas? Porque antes para mim era uma alegria quando eu tinha uma resposta de oração, e hoje eu oro e se acontece, se não acontece, tudo bem. Algo está errado. E isso é incredulidade. É falta de confiança em Deus. Então a gente tem que trabalhar no nosso coração para que ele tenha... Ele, na verdade, é a fonte da vida, não é isso que a Bíblia fala? Guardar o coração, porque dele procede a fonte de vida. O nosso coração, irmãos, precisa ser guardado. Guardado para Cristo. E nós vamos, nesse momento, encerrando a mensagem, né? Pedir para a igreja, ao longo dessa semana, dá uma lida aí nesses 7 pontos. Se você não anotou no seu boletim, eu sei que você tem uma memória boa. Se quiser, eu posso compartilhar no Face os 7 pontos para você se lembrar. Mas tenta trabalhar esses pontos. Se algo você se identificou, não deixa passar. Não deixa falar, foi mais um domingo, próximo domingo outro cara vai pregar, outra pessoa vai trazer uma mensagem, ou vai ter outra mensagem do Conhecendo Jesus, o Filho de Deus 8. Não, pega essa mensagem e fala, Deus, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida? O que é necessário eu entregar? O que é necessário eu mudar? E eu peço a tua ajuda, Senhor. Porque, na verdade, eu quero conhecer o Filho de Deus como Ele é. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero ter essa vida. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé, que nós vamos orar por isso. Não precisa esperar chegar em casa, né? Só estou dizendo que é um reforço, é meditar, é deixar o Espírito Santo ministrar. Mas, com certeza, Ele falou algo para nós nessa tarde.